Bom, gente, eu estou passando pelas casas, gravando os documentários, né? Estamos no Pai Odé e cheguei à casa do Pai Jorge de Odé e não poderia, né, deixar de falar um pouco mais com ele, mais do que o vai para o documentário, né? Obrigado por ter me recebido, pai. Pela primeira vez vim aqui, né, conhecer essa casa de axé de mais de 60 anos, né? E vamos começar então contando de quem era essa casa. Essa casa era de Oxum Pandá e de Preta Velha e de Ogum Guerreiro. E de Exu Destranca-Rua. De quem? De minha mãe. Qual era o nome dela? Eufrásia de Oxum. Uma negra que trabalhava, que criou 5 filhos, sozinha, mãe solo. 5 filhos, e ainda teve a capacidade de deixar esse castelo maravilhoso, que é para a gente trabalhar, e não deixou para os filhos, deixou para o povo que acreditou nesses 68 anos de religião da mãe Maria Conga, de mãe Oxum, né, de pai Ogum Guerreiro. Este é o orgulho, é que se iniciou. Desde que a gente entra aqui, pai, a gente vê características das casas antigas, né? A Sombanda, né? Como a gente está vendo aqui, lindamente, mesmo tendo passado, né? A casa aqui do pai Jorge ficou totalmente embaixo d'água agora na enchente de 2024. Mesmo tendo passado por isso, conseguiu recuperar a maioria das coisas e mantém ela assim, né? É um desejo seu, é um pedido da sua mãe, é como o senhor entende que deve ser. Sabe, eu vejo, Israel, eu vejo isso aí, sabe? Eu já tentei querer mudar a casa. Até o meu pai de santo, ele queria mudar o quarto santo, da onde é para cá. E nunca a gente conseguiu. Não, vamos deixar ali, porque todos os meus filhos, meus netos, meus amigos mais íntimos que estão sempre comigo, sabem disso, né? Eu digo que essa casa ela não é de Pai Odé. Essa casa é de Oxum Pandá e Mimirê, que construiu essa casa, que teve mais de 500 filhos de santo. Uma mulher que não gostava de brilho, ela era humilde. Ela te atendia quietinha aqui e não gostava. Vou dizer para ti, a minha mãe não gostava nem de fazer gira. Vou te contar um segredo que eu conto para meus filhos hoje. 4 filhos homens e uma filha mulher. Ela deixava nós todos ir dormir para ela cortar por destrancar a rua dela sozinha. Quando a gente se acordava de manhã, aquele monte de bicho em cima da mesa. Eu não gosto, deixa eu fazer. E eu tenho ali o Destranca-Rua, Exu Corcunda, Exu Tiriri, Exu Porteira das 7 Catatumba e 7 Saia, que era dela. Ela não deixava, e quando ela ia cortar, ela cortava sozinha. Entendeu? Ela era assim. Depois eu que comecei a empurrar, e eu comecei a fazer gira, e ela deixou, ela liberou. Mas com aquelas condições que eu sempre te falo, né? Eu toco 2 festas de Exu dentro desse salão, com autorização de Oxum e de Odé. O resto é lá, por esse respeito que ela tinha. A minha mãe tocava umbanda segunda, quarta e sexta. Ela fez isso durante 40 anos. E ela pegou a diabetes. Aí nós começamos a fazer um complô com ela, para ela fazer umbanda só na sexta-feira. Tu tinha que ver a brabeza dela com nós. Uma preta velha que a minha mãe não bebeu, nunca bebeu e nunca fumou. A preta velha fumava um pacote de charuto por dia e tomava uma garrafa de cachaça. Nunca vi a minha mãe bêbada ou alterada assim, não. Mas a preta velha fumava. E se tu falar na preta velha da mãe Maria Conga, né? As pessoas dizem, não, a nossa mãe, bronquite aqui, tem gente aí com 80 anos que ela curou de bronquite. Crianças, batizado. Só aqui em Canoas, aqui deve ter mais de 100 pessoas que foi batizado dentro da umbanda dela. Então é isso que eu te digo, entendeu? Eu sou um herdeiro. Mas antes de eu herdar aqui, eu ainda disse,
na missa de 7º dia dela. Com mais de 50 filhos de santo aqui, mais a minha família toda. Quem é que quer herdar a casa de Mãe Eufrásia? Porque eu vou fazer na minha casa lá. Já tinha esse plano de fazer o meu salão na minha casa e levar meus santos para lá. Ninguém não. Ninguém não. Dei mais 32 dias, ninguém se manifestou e eu disse, então eu vou assumir a casa de Mãe Eufrásia. De Mãe Eufrásia. A casa não é minha, a casa é de Mãe Eufrásia. E o salão, que hoje Pai Odé vai começar a governar, mas a dona, a matriarca é Oxum e Mimirê. Oxum, Pandá e Mimirê. E esse respeito eu vou sempre levar comigo, né? Que eu sou abençoado, Israel, sou abençoado. Val Palmira, minha bisavó. Pai Henrique, meu avô. Pai Ide, meu pai. Minha mãe carnal e minha madrinha. Todos de Oxum Pandá. Eu sou abençoado por Oxum. Sou abençoado por Oxum. E carregado por Oxum. Carregado no colo por Oxum. Então isso é um orgulho que me leva, que me encanta. Eu sempre digo para todos, né? E mais a minha mãe que está sentada ali, né? Não vou nem lhe perguntar, então, fora o Pai Odé, qual é o orixá que o senhor tem mais admiração, né? Que seria a próxima pergunta. Mas na contrapartida do que o senhor falou, do Exu da sua mãe, que ela gostava de fazer sozinha, o seu Exu é um Exu querido em todos os lugares por onde passa, né? Exu Pantera. Isso se deve a quê? Ah, meu velho, muito lindo. Paide de Oxum. Paide, os 7 encruzilhadas das almas, né? Paide. Eu sempre fui muito parceiro do meu pai de santo. Ele gritava, nem tinha. Quem tinha celular era milionário, né? E a gente só tinha o telefone residencial e ele dizia assim, manda esse nego vir pra cá. E eu ia direto pra Sapucaia. Pegava o trem aqui e me mandava pra Sapucaia. E sempre fui parceiro dele em tudo. Em todo. No tempo de vida dele, ele ia pra praia, eu ia atrás. Né? E sempre junto com ele, uma confiança aí. Ele deitava na cama e eu deitava do lado aqui. Agarrando na mão dele, perguntando, pai, que acho que é aquele que o senhor mandou eu fazer. Não vou te contar agora, que tu não merece saber agora. E a gente foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. O pai disse, hoje eu vou cortar um boi pro seu 7. Tu tem dinheiro? Ele sempre perguntava se tinha dinheiro, né? Aí eu digo, pai, não tem, mas o que o senhor quer, pai? Então eu vou te dizer uma coisa, olha só a espiritualidade, a ligação. Né? Ele assim, eu quero que tu pegue um dos carros que estão aí na frente, pede emprestado um carro aí e vai. Vai lá e fala com a tua mãe. Pede uma pedra, um alguidar e uma faca. Sim, senhor. Vim aqui, era Preta Velha, atendendo nessa sala aqui, que hoje é a minha sala de búzio. Eu sei o que tu quer. Aqui embaixo aqui tem um prato, alguidar novinho. Ali atrás, ali, ó, tem a pedra que tu veio buscar. E aqui em cima aqui tem uma faca. A faca estava na embalagem, como se tu estivesse dentro da loja. Peguei aquelas 3, pedi benção para Preta Velha e fui para lá. Pantera. Pela primeira vez comendo, não sabia nem quem era o Exu que ele ia me dar. Quem era o meu Exu, não sabia. E aí, ajudando ali a montar a obrigação toda, que sempre ajudei, sempre de todos os bois que o pai Ide matou, se eu não participei, foi de 1 ou de 2. Aí, bota a obrigação lá, arruma assim, mandou, me ensinou, eu fiz. Bom, o boi. Cortemos tudo, fizemos tudo. Chega no final da levantação, vamos lá no outro dia na levantação, chegou o seu 7, sentou e me chamou. E a gente, que eu não vejo isso mais hoje, sempre, até que o seu 7 chamasse um de nós da casa, nós não ficava em pé conversando com ele, nem sentado, de joelho. Era uma maneira de a gente respeitar o rei, nosso feitor. E eu me ajoelhei, botei as mãos assim,
no colo dele. E ele assim, tu sabe quem é que tá comendo ali dentro? Não sei. Não sei porque o pai não me falou nada, assim, assim, assim. Então eu vou lhe falar. O seu Exu é Exu Pantera Negra. Um Exu que come cabrito, cabrita. Qualquer tipo de caça. E aí contou, é um Exu do mato, assim, 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 o seu 7. E eu guardei tudo aquilo aqui e é o seguinte, né? Vim embora pra casa. Acordei minha mãe de madrugada. Minha mãe, existe Exu Pantera? Existe Exu Pantera? E ela deu aquela risada assim pra mim. Aí dormi. Aí dei tchau pra ela, como eu já morava a 2 quadras daqui. Aí, tá. Outro dia eu cutucando ela. Quem é, mãe? Quem é? É um Exu assim, assim. A mesma explicação que ele deu, me deu. Ela me deu. Eu digo, então tá. E ela chegou assim, olha ali naquele altar, que é o altar aqui, onde está o Santo Antônio aqui. Não tem uma imagem aí? Tem. Essa imagem já está aí há 1 ano. É a imagem do Exu Pantera. Ah, aquilo foi me pegando, foi me pegando, foi me pegando, foi me pegando, foi me pegando. E toda segunda-feira, como eu sempre tenho um Exu, o pai exigia que toda segunda-feira tinha que estar na gira dele. E eu estava lá, eu estava nas giras, né, atuando na religião aqui, e eu sempre ia lá ajudar ele, sempre, sempre, sempre. Chegou um dia, hoje ela tem casa aqui na Rio Branco, né, mãe Rosane de Iemanjá, não sei se você conhece ela, mãe Rosane de Iemanjá, deu uma confusão aí com a mãe, com a ex-mãe de santo dela, e eu fui lá e abracei a obrigação dela e trouxe para minha casa, mas não para ela ser minha filha. Trouxe para cá porque a mãe de santo dela fez umas bobagens lá dentro da religião. Tudo bem. Eu digo, não, eu abraço essa bronca contigo. Trouxe para cá. Até coloquei o filho dela no chão. O guri tinha um ano e meio, quase 2 anos. Filho do Dinho de Chapanã, nosso tamboreiro, nosso alabê. E aí, ela disse assim, a minha cigana tá de aniversário e eu tenho que fazer um coquetel para ela. Digo, na minha casa não pode, meu Exu tá lá no pai. Eu vou lá no pai e vou pedir autorização. E aí o pai disse, não, vem pra cá. Só que é o seguinte, tu tem que ir pra corrente de calcinha preta, uma camisa branca, uma camisa vermelha, que eu nunca ia pra corrente, eu era o cambuno, né? Que ficava ali, servindo os Exus e coisa e tal. E aí, tá bom, pai. Começou ali, chegou todos os Exus ali, seu 7 lá do lado do bacê lá, com uma bengala lá. Daqui a pouco ele se levantou e veio pro frente do tambor e começou a cantar. Eu não me lembro, e eu achei de Exu, eu sei bastante, sabe? Né? Eu não me lembro do que ele estava cantando. Cantando, ele veio, pegou na minha mão. Maria Mulambo, do falecido pai Deco, que se tornou madrinha dele depois, veio pelo outro lado dançando e pegou na outra mão. Se tu falar com boca do Chapanã, boca do Exu Rei, ele vai te contar que era ele que estava tocando. Eles ficaram quase 1 hora tocando tambor. Tocando e tocando, e os dois ali na frente, ali, eu olhando para eles ali, pedindo tudo de bom. Puf, me apaguei. Me apaguei. Beleza. Quando eu me dei por mim, tá a casa toda batendo palma. E todo mundo me beijando. Ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Ah, até amigas minhas que já não estão mais comigo. Isso nós estamos falando de quantos anos atrás? Nós estamos falando de quase 35 anos. Bastante tempo. Quase 35 anos. O senhor me falou agora que toda segunda-feira tinha gira lá, me falou antes que aqui era segunda... Aqui era Umbanda. Sim, aqui era segunda... Quarta e sexta. 3 dias. Lá toda segunda-feira. Antigamente as pessoas se dedicavam um pouco mais à religião, né? Hoje é difícil fazer uma sessão a cada 15 dias, às vezes, né? Que pegue os filhos. O que mudou? A fé das pessoas era maior naquele tempo? O tempo hoje que é menor? O que o senhor acha que mudou? Olha, eu não sei, eu vou dizer pra ti. Eu tenho a minha Umbanda, sou cacicado, desde os meus 12 anos, desde os 2 anos de idade, né? Reforço de cachoeira, de mata, de praia de mar, todo cacicado aqui dentro. Todos nós da minha família somos, né? Que a minha mãe não deixava ninguém se escapar, mesmo tu não frequentando, né? Somos cacicados, e aí depois a gente foi buscando aprendizado tudo, né?
Era lindo de se ver. Na segunda-feira, quando tinha pouca gente nessa casa aqui, que não era essa casa, era de madeira, tinha 50 pessoas na corrente. Quando estava fraco. Segunda, quarta e sexta. E todo mundo vinha e todo mundo buscava, todo mundo buscava. O tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. As pessoas deixaram a Umbanda de lado e foram para a Quimbanda. Por quê? Porque a Quimbanda dá mais liberdade aos seres humanos. E libertinagem também. Eu não ia tocar nisso. Dá mais. E aí eles foram abandonando. Eles foram abandonando, foram abandonando. Eu dava uma sessão de Umbanda por mês. Na minha casa depois da partida da minha mãe. Eu dou 2 por ano agora. 2 por ano. Eu toquei agora dia 13 de maio, aniversário da casa. Eu já fiquei feliz porque eu reuni 40 pessoas. Reuni uns amigos, uns afiliados que vieram, né? Sabe? Prestigiar comigo o aniversário. Porque de Umbanda eu tenho 3 de Umbanda só na minha casa. 3 filhos. Apesar que eu não tenho muito filho de Umbanda, né? Porque não tenho muito filho de santo, né? Sou muito exigente umas coisinhas aí, eles não gostam da minha cara por causa disso. Então, eu tenho mais uns fiéis que eu tenho aí. Então, eu vejo que as pessoas hoje acharam o caminho mais fácil para te se destacar dentro da religião é o Exu. Porque hoje tu entra no Exu, daqui a um mês, tu tá com malha imperial no pescoço, tu tá com chapéu, tu tá com capa, tu tá com bengala, né? Aí tu já pode botar na mídia que tu é o fulano de tal, do Exu tal, da Pombagira tal. Então é mais fácil, é o caminho mais fácil, então eles abandonaram a Umbanda. Não é porque eu toco Umbanda 2 vezes por ano que eu abandonei a minha Umbanda. Se tu vê a mesa que está estendida aqui é dos Preto Velho, e eu sempre tenho aqui acendendo vela, sempre, estou sempre aqui pedindo a eles, como eu peço para os orixás, eu peço para os caboclos, como peço para os Exu. Né? E as pessoas abandonaram. Era lindo de se ver Umbanda. Era lindo de se ver Umbanda. Hoje aqui ó, poucas pessoas, eu perdi uma filha de santo, Marina, do Supremo da Montanha. A mãe Marina, ela é minha filha, do Destranca-Rua. Que Umbanda linda ela fazia, essa mulher. Que Umbanda linda. Fazia uma Umbanda, e agora, recentemente, sabe? Tinha os filhos, quando ela tocava uma Umbanda, uma quinta de caboclo, uma quinta de cigano, uma quinta de preto velho, e uma quinta de Exu. Era uma Umbanda, em Morretes, aqui em Nova Santa Rita. Muito lindo, sabe? Eu tenho outras pessoas que fazem Umbanda aí, mas não enche uma mão. Não enche uma mão. Pela Umbanda não enche uma mão. Quais são as pessoas que o senhor admira, né? Pai de santo, mãe de santo, enfim, no geral, velhos, novos, algumas pessoas que o senhor admira, que o senhor vê fazendo a religião por um caminho correto. Olha, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu vou cometer eu peço desculpa nesse documentário se eu me esqueci de alguém. Pessoas que eu admiro muito, que hoje estão no plano. Isso. Que hoje estão no plano. Mãe Dalva, de Exu Pimenta e Exu Omulu. Meu respeito, meu carinho, a minha paixão pelaquela mulher e pela humildade dela. Né? Dona Maria de Inhansã, filha da falecida Rufina de Ogum, que hoje está viva, está com quase 90 anos, né? Esses dias eu tive o prazer de fazer um axé para ela, porque ela está com diabetes, e os médicos iam cortar o pé dela. E aí me pediram, eu arriei um axé no Quarto Santo, arriei aqui na minha Umbanda, até agora não foi preciso cortar o pé dela, então é uma benção. É uma pessoa que eu admiro já há mais de 40 anos, né? Outra pessoa que eu admiro muito, que faz uma Umbanda muito bonita, é minha filha de santo, Mãe Rose de Xangô. Mãe Rose de Xangô. Vamos lá, onde mais eu vou te dizer para ti. Admiro pela uma menina que hoje eu sou padrinho dela, a Fernanda Barbará, sabe?
ela faz uma umbanda, ela faz um Exu, ela faz o batuque dela com muito esmero, com muita clareza. Eu vejo, eu acho que eu dou valor a isso. Eu dou valor a isso também. Fernanda, aquela senhora de Lobê, aquela é lá de da Alvorada, se eu não me engano. Se eu não me engano, uma senhora que eu conheci também, que eu vi muito boa, muito boa. Tem uma pessoa antiga, jovem, mas antigo na religião, Edson de Bará. Te lembra dele, Claro. né? Edson, uma pessoa muito querida. O meu respeito, o meu carinho que eu tenho demais, amo essa mulher também. Mãe Eda do Seu Sete. Mãe Eda. Sabe, eu tenho muitas pessoas agora que... Falou um time bom. Falou um time bom. Sabe, muitas pessoas que eu respeito e tenho o meu carinho, de ver a obrigação deles, de eles te receberem com carinho, com amor, com respeito, sabe? Mãe Eda, né? A Mãe Eda, eu não pensava nem fazer Exu. A Mãe Eda já fazia Exu no Cruzeiro. Aí eu chego lá, meu filho querido, me abraça, me beija. Eu tenho um carinho muito grande por ela, pela família dela. Sabe, são várias pessoas assim que eu me encanto mesmo. E eu, graças a esse orixá maravilhoso, meu pai Odé, ao Exu Pantera, que tu disse que todo mundo gosta dele, né? Que eu criei um ciclo de amizade, sabe? E eu agora estou entrando numa casa também que eu gostei do que eu vi, eu gostei. Pai Chiquinho, de Mocochel. Pai Chiquinho, Deus o livre. Eu fui agora apadrinhar a obrigação da Fernanda, assim, mas que maravilha, tu vê, sabe? Assim, olha, isso só acontecia na casa do meu pai, que era tudo automático, né? Ele se senta naquele banquinho para cortar pro orixá e todo mundo sabe o que tem que fazer. Acompanhei algumas lá e é assim mesmo. E é lindo, né? O meu pai do Seu Sete, ele cortou, ele entrava no bacê, ele assim, hoje eu vou cortar 2 boi. E só ficava olhando. E nós, em 2, 3 horas, nós estávamos com os boi, cabrito, aves, tudo cortado. E meu pai obeso, quando chegou a conhecer ele... Não conhecia, mas sei que era. Era obeso, com 1,60 m de altura, 160 quilos. Ele só chegava para cortar. Mais nada. Então era lindo de se ver. E eu vi isso na casa do Chiquinho. Que lindo. Maravilhosamente bem. Quando tu pensou em querer depenar uma galinha, que tu é padrinho da obrigação, já está tudo depenado lá no dentro. As pessoas já estão fazendo pirão, já estão cortando as aves, já estão levando, separando para colocar nos freezer e tudo. Muito bem. Olha, meus respeitos, meus parabéns também. Outra pessoa. Bacana, pai. Pai, eu quero lhe agradecer por me receber aqui hoje, né? Então, foi tão rápido, mas tão enriquecedor para mim, eu tenho certeza para todo mundo que vai assistir. O nome desse meu novo projeto aqui é Balaio, né? E eu quero lhe perguntar, o que cabe no balaio do Pai Jorge? No balaio do Pai Jorge, no balaio de Odé, Caçaramun Taian, pai de Exu Pantera. Nesse balaio, primeira coisa, a humildade. Cabe o amor. Cabe o aprendizado da religião. Não vamos mudar a religião, gente. Vamos conservar a nossa religião. Centenária. Não tenta mudar, não tenta inventar. Nesse balaio tem que ter aprendizagem, tem que ter a humildade de aprender e não se esquecer do passado. Que antes a gente tomava água numa casca de coco, hoje vocês querem tomar numa taça de cristal. Mas a água que a gente tomava numa casca de coco tinha um fundamento religioso. Será que na taça de cristal hoje tem o mesmo fundamento? Com a ligação com o orixá, com o Exu ou com o caboclo? Então, nesse balaio, cabe a saúde, cabe a humildade, cabe a sinceridade, a cumplicidade, o amor e o respeito ao caboclo, ao orixá, ao Exu, ao babalorixá, ao aialorixá. Porque se tem
que eu conheço vários, acabei de falar aqui para vocês. Se existe gente que tem mais de 40 anos de religião, foi porque sentaram para aprender. Eles sentaram para buscar essa essência e eles não abandonaram. E quem ensinou não tinha faculdade. Não era um poliglota em falar, difícil falar, era simplesmente pessoas humildes que usavam um chinelinho, um tamanco para fazer, que não tinha nem fogão a gás, que tinha um fogão a lenha, quando não era um fogão de pau a pique, para fazer comida para os seus filhos, para os seus orixás. Esse é o balaio que eu quero carregar até os meus últimos dias. É a humildade e não se esquecer do aprendizado que se aprendeu com nossos ancestrais. Com os nossos ancestrais, gente. Olhem lá para trás. Olhem lá para trás. E façam isso. Humildade. Simplesmente humildade. É um balaio que eu tenho certeza que eu sair na rua com esse balaio, muitas mãos vão ajudar a carregar. Vão ajudar a carregar porque a gente aprendeu com muita gente que já se foram, né? Que já deixaram aí um legado pra gente e a gente tá aí, levando aquilo que eles nos ensinaram. Entendeu? Pai, muito obrigado. Pai Odélio dê muita saúde. E até o próximo balaio. Ô, meu guri, eu sempre torço por todos os trabalhos que tu faz. Tu sempre faz um trabalho muito perfeito. Perfeito. Eu gosto muito de ti, pela tua humildade, pelo teu carinho, tá? De tu buscar. E essa casa aqui é do povo, é nossa. Sempre que quiser aparecer para tomar um cafezinho com a gente, estamos aí. Obrigado. Tá, meu amigo?